Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Episódio de hoje, acho que já dá para ter uma noção de com quem que a gente vai conversar, né? Vinícius, o presidente aqui da INDEC. E Anderson, a INDEC é a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas. Ela visa cuidar ali, né, uma empresa mista e visa cuidar do transporte e do trânsito aqui da nossa cidade. Além disso, Elton, a INDEC também é responsável pela gestão do trânsito na cidade, que engloba engenharia de tráfego, fiscalização, operação semafórico, além de manter os programas de educação dos condutores e pedestres. Ela também opera o Pátio Municipal de Recolhimento e Guarda de Veículos. Campinas é uma grande metrópole e a cada ano que passa cresce ainda mais. E para fazer funcionar todos esses projetos, é necessário ter uma gestão de altíssima qualidade. Para entendermos como tudo isso funciona, vamos agora lá para o estúdio começar um bate-papo show de bola com o Vinícius Riveretti, o nosso atual presidente da INDEC. Muito boa noite para você, está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado Elton Orvati. E aí? Tudo bem? Chegamos para mais um episódio especialíssimo, Especialíssimo. Né? Demais, esse vai ser incrível. Convidado de hoje é muito importante aqui para a cidade de Campinas, né? E cara, a gente está tentando já o contato com ele já faz muito tempo e graças ao bom Deus deu certo agora. Conseguimos um espacinho na agenda dele, porque o homem trabalha, hein, Anderson? Trabalha, agenda cheia. O cara não para. Então, senhoras e senhores, com vocês, o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Tudo bem? Tudo bem, Anderson, tudo bem, Elton, mais uma vez, muito obrigado, né, desculpa aí, nós desmarcamos algumas vezes, mas assim, é o desafio aí diário da cidade de Campinas. Com certeza. Peço desculpas, mas hoje estou aqui de portas abertas, estou à disposição de vocês para a gente bater um papo, contar um pouquinho aí da nossa história, do que a gente entende, o que a gente... precisa aprender muito ainda, mas à disposição, com muita humildade aí, à disposição de vocês. Sim, pra gente é um prazer ter você aqui cara, quando a gente começou o cronograma, né, dos episódios do podcast, eu fiz muita questão de ter você aqui para falar um pouquinho das novidades que está ocorrendo na cidade de Campinas. Eu te acompanho nas redes sociais, você sabe, né, a gente conversa até pelas redes sociais, e eu vejo da sua facilidade e interesse pela tecnologia, e isso tem tudo a ver com o propósito da Biconte, né? Nós trabalhamos aqui 100% digital, conectado com os nossos clientes, focamos sim na melhoria, na questão da comunicação ágil, rapidez, lógico, sustentabilidade, foco, né, na questão do meio ambiente. Cara, eu acho que muitos papéis para fazer uma recorrência mensal de uma obrigação acessória para os clientes não faz mais sentido, né? Então, eu falei, poxa, o Vinícius tem essa pegada, eu acho que faz muito sentido estar um dia aqui com ele, conversando um pouquinho sobre a digitalização, sobre os processos aí de comunicação com a sociedade, e novamente agradeço por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço, eu sou um eterno defensor aí da tecnologia, acho que sempre falo isso, desde quando eu entrei no poder público, que quem não tiver tecnologia, né, vai ficar para trás, né, e nós não podemos ficar para trás, né, o poder público hoje é de extrema importância e relevância, e tem que estar na frente, muitas vezes, do poder privado. Então, basta vontade, coragem, determinação, que a gente vai conseguir atingir os objetivos. Prova do que está acontecendo, é claro que tem muita coisa para se fazer ainda, mas a tecnologia tem nos ajudado muito a avançar bastante aqui na cidade de Campinas. Com certeza, com certeza. Mas antes da gente começar o papo, para entender um pouco mais sobre a sua gestão pública, né? Quando você começou e tudo mais, vamos entender quem é o Vinícius. Você não é de Campinas, né? Eu não sou, viu, Anderson? Eu sou lá de Dracena, né? Interior de São Paulo.
bem interior, né? Porque aqui eu brinco que aqui é interior. Tem muita gente que não gosta de falar que aqui é interior, né? Mas aqui é interior. Você viu que até eu falei, né? Que é interior de São Paulo. Na verdade, aqui lá é mais interior do que aqui, né? Interior do interior. É, mas eu sou de Dracena, tô aqui desde 2005, na cidade de Campinas. Exatamente desde o dia 10 de janeiro de 2005. Foi a primeira vez que eu cheguei aqui na cidade. Meu irmão já estudava aqui na cidade, tinha acabado de passar na Unicamp. Meu irmão é engenheiro elétrico. E estava no primeiro ano da faculdade e aproveito esse espaço até para agradecer meu irmão, porque eu me lembro quando eu cheguei aqui, meu irmão, ele morava na Unicamp, lá acho que tinha um centro lá, moradia da Unicamp, e ele se deslocou para a região central, ali eu cheguei a morar ali na frente da Praça Carlos Gomes. E ele se deslocou para poder vir morar comigo, a gente dividia aluguel e dali ele pegava o transporte público todos os dias para a Unicamp, sendo que anteriormente ele estava lá do lado, né? Então ele se abdicou desse privilégio de poder morar lá, veio morar para me ajudar e então estou aqui desde 2005, Anderson. Muito legal. Então você comeu bastante aquele cachorro quente que tem ali no Carlos Gomes. Comi. Que é famoso ali, hein? Ali, é verdade, você tem razão. Você sabe que eu vou contar uma história até engraçada. Eu abri a janela do apartamento que eu morava, eu não me lembro qual andar que era, eu abria e é bem no fundo ali num bar que tem ali, o Giovanetti 5. Sim, sim. Rapaz, eu olhava aquilo ali e eu falava, mas não posso ir aí de jeito nenhum, né? Eu não tinha, naquela época, a gente, estudante, mas faz parte da história, né? Não tenho nenhuma questão a se falar sobre. Minha mãe nos ajudou muito a que a gente pudesse estudar aqui. Eu vim aqui para estudar, né? Estudar e trabalhar. Me formei em Direito, sou advogado e abri a janela e falava, nossa, aquele Giovanetti lotado ali, mas eu não consegui ir lá, sei lá, me divertir, né? Enfim. E isso é um emblemático. Eu me lembro, todo dia eu abria aquela janela mas não conseguia descer lá. É maravilhoso ali, né? Sim. O Giovanetti é muito bom. É muito bom. Na frente da prefeitura, né? Jamais imaginava que um dia fosse parar na prefeitura. Que legal. Ô Vinícius, cara, e você já passou por várias secretarias aqui na cidade, né? Já atuou na Coab, né? Já passou ali, agora está, né, na INDEC, né, que é a empresa municipal de desenvolvimento aqui de Campinas, né? E como que foi você entrando aí com a gestão pública? Como que foi essa sua entrada na gestão pública? Olha, eu falo que eu sou um privilegiado, falo para muitas pessoas, por isso que eu cobro muito o trabalho, eu falo que a gente é privilegiado de poder fazer o que a gente ama. E eu sou eu sou uma pessoa que ama o que faz e nós temos aí uma história é tão engraçado que lá em Adamantina, que é perto de Dracena, meu avô foi vereador, foi presidente da Câmara e quando o prefeito atual da época faleceu, meu avô acabou assumindo a prefeitura, então ele foi prefeito também. Então eu costumo dizer que já estava no sangue. Está no DNA, né? Já. No DNA, essa questão da política. Sempre fui apaixonado por política e apareceu uma oportunidade, acabei entrando no governo em 2013, junto com o ex-secretário Samuel, na época, Samuel Rocílio, que acabou me levando para o poder público junto com ele lá em 2013, né, no primeiro ano do ex-prefeito Jonas. E de lá para cá... muita coisa aconteceu, mas é o que eu falo, é aproveitar as oportunidades, agarrar ao máximo e trabalhar, né? Trabalhar de forma, gostei do que você falou, Elton, de forma eficiente, né? Não basta só trabalhar e não ser eficiente. É ser transparente, é estar à disposição da sociedade, é servir. Eu sempre cobrei muito isso do poder público. Você tem opções. Vai para o privado, você vai tocar a sua vida, fazer o que você quiser. No poder público, não. Você vai servir a sociedade. Quem paga nosso salário quer o nosso trabalho eficiente, com respostas ágeis, com resultados, com soluções. Pode demorar, mas que dê uma resposta que seja eficiente. Então,
Eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo por 4 anos, fui chefe de gabinete. E lá tive uma oportunidade de conhecer a máquina pública de forma muito profunda. Foi quando a gente teve a oportunidade, eu no caso, o Samuel me delegou isso, de coordenar a obra da Francisco Glicério, da requalificação ali subterrânea. Jamais naquele momento ia imaginar, né, que eu fosse coordenar aquela obra, e tudo deu certo porque havia um time, né, por trás disso, pessoas engajadas, vestindo a camisa, e hoje essa obra é referência nacional, né, uma obra de 1,4 km, que nós fizemos em 1 ano e 3 meses. Nós temos casos em Ribeirão Preto que levou 6 anos o mesmo trajeto, a própria 3 de Maio aqui. Quantos anos ficou parada a obra, depois voltou? Muitos anos. Então, assim, são N casos que a gente tem para usar de exemplo negativo, mas nós temos aí como mostrar para a sociedade que é possível fazer. Foi o que aconteceu na época da Glicério. Muita gente, de uma forma, questionando se aquilo ia dar certo ou não, no prazo que foi colocado. Porque era um desafio, né? Para quem não lembra o que era glicério, né? Aquele monte de fio. Era feia, né? E não você era... fazer uma obra, Elton, com tudo, com o trânsito acontecendo, com os pedestres, não fechamos nenhum dia, um único comércio, é tudo mais difícil, porque tem uma faixa ali de sinalização dizendo, não passe aqui, as pessoas querem passar ali. Né? Então, assim, você tem um cone aqui falando, não entra aqui, a pessoa quer entrar ali. Então, assim, é tudo mais difícil. Né? Assim como nós temos as normas aí de trânsito, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que 5% apenas da sociedade não cumprem, pelo menos aqui na nossa cidade. Isso é um dado muito importante a ser falado. Ali na região central é a mesma coisa, né? Então, o desafio de você fazer uma obra com tudo funcionando, né? E ficou muito bom. Houve ali realmente uma transformação. E agora nós estamos lá, né? Foi dessa experiência que quando o prefeito me convidou para ser secretário de transportes, à época, né, em 2021, nós levamos, né, o prefeito nos pediu aí, a gente levou a questão da Avenida Campos Sales, né, da gente dar continuidade a esse processo e ampliar ele cada vez mais, tanto que até a José Paulino já houve a publicação também para que a gente possa revitalizar, e a Campos Sales atualmente está em obra. Cara, sensacional. Isso é exemplo que tem que querer, né? Querer fazer, né? Você disse uma coisa interessante aí que a neurociência explica, né? Toda vez que você quiser que alguém faça alguma coisa, você coloca o não. Sabia, né? Colocou o não, a pessoa vai fazer. Igual criança, então, igual criança. Colocou o não, ela Olha, vai isso que você falou é o que a gente mais escuta, às vezes, dentro do órgão público. Não. Aí você, não, vamos fazer. Como é que faz? Vamos descobrir como é que faz, dentro da legalidade. São os desafios do dia a dia. Muito bom. Acho que uma outra obra que impactou e vem impactando bastante Campinas é o BRT, né? Anderson, o BRT é algo, eu falo muito isso e vou aproveitar o espaço aqui de vocês para mostrar e falar um pouquinho para a sociedade a importância de um BRT. Muitas cidades no Brasil gostariam de ter um BRT e atualmente não tem. Então nós estamos aí, o ex-prefeito Jonas foi muito corajoso em fazer uma obra dessa magnitude, né, que liga a região central aos 2 eixos maiores da cidade, que é o Campo Grande e Ouro Verde. São 2 corredores que muita gente sabe como é o antes e como é o depois. É só olhar as fotos, é algo que se transformou. O BRT já começou a funcionar, né, de forma... teste, mas já começou, né? É claro que a gente está aí ansioso para que a operação aumente cada vez mais, mas é uma qualificação tão importante para o transporte público, porque quem anda de ônibus movimenta o país. Muita gente não fala isso, mas eu falo que o transporte, a questão do viário, seja de bicicleta ou a pé, ou mesmo o transporte público, é a maior ferramenta de desenvolvimento econômico que a gente tem. Sem ela, ninguém vai para lugar nenhum. Nós viemos aqui até hoje, nós utilizamos o viário. Para chegar numa igreja você vai utilizar, para ir para um evento você vai utilizar.
Então, ali a importância de você ter uma infraestrutura adequada. Então, o BRT nada mais é do que o ápice da qualificação do transporte público, né? Ele funcionando de forma integral, né? Com toda a tecnologia, né? Com o sistema de som, com os painéis, com os horários aparecendo no painel, é uma coisa surreal, uma coisa fantástica. E é claro, e aí foi quando eu falei da oportunidade aqui no programa, claro que nós tivemos um problema com relação ao atraso da obra, e isso, o que eu tento passar muito para a sociedade? Nunca aconteceu comigo, mas quantas pessoas já foram fazer uma reforma em casa, ou fazer construir uma casa, e achou que ia levar um mês, levou 8 meses, ou achou que ia gastar tanto, duplicou o valor. E quando acontece isso no poder público, nós não podemos simplesmente falhar. E na verdade não é uma falha. Uma empresa assumiu a obra, não terminou a obra, e o que diz o contrato? O que diz o contrato quando você constrói uma casa? Bom, se a pessoa me abandonar, eu vou ter que achar outra. Você vai ter que contratar outra pessoa, talvez se você já pagou aquela anterior, você vai ter que entrar com uma ação para recuperar. É a mesma coisa no poder público, né? A empresa teve um problema, não deu continuidade e por isso houve um atraso. E isso é possível acontecer, acontece. Então eu falo muito, viu, aproveitar aqui o Elton e o Anderson, nós somos seres humanos, é tudo igual, né? O poder público e o poder privado é igual, não muda, né? Existem os desafios da máquina pública, mas nós temos um contrato, nós temos uma legislação, então estamos cumprindo, nós temos aí os órgãos que nos fiscalizam, o Tribunal de Contas. Então tem uma série de coisas. É claro que o mais fácil é o quê? Romper. Vem aqui você e faz você aqui, eu vou te... Não, mas não é assim, tem que fazer uma licitação, tem que ter um processo, tem que publicar. Tá aí o processo da licitação do transporte público, exemplo do que eu estou falando, daqui a pouco a gente pode falar também. Sim. Mas o BRT, houve essa questão do atraso, mas é importante dizer que ele já está funcionando, tanto o Ouro Verde quanto o Campo Grande. Nós não vamos esperar a questão das obras aí, ou a questão da licitação, nós já estamos funcionando o BRT de forma inicial no eixo principal, já tem dado um resultado significativo, uma aprovação de mais de 90% das pessoas que estão usando. No caso do Ouro Verde, mais de 2.000 pessoas em uma semana já passaram a utilizar. Ele sai lá do terminal Ouro Verde, vem até o terminal central. Então é uma série de coisas que necessitam, e aí vem as mudanças, né? As mudanças que a gente vai ter no transporte público são importantes e vão gerar um impacto, né, na vida, mas são mudanças positivas que dentro do sistema faz parte, porque muitas pessoas hoje muda tanto que muitas vezes você está num abrigo de ônibus, você vai subir no ônibus, até você passar o cartão, leva ali 9 minutos, por exemplo, para você fazer um embarque de 80 pessoas. Com o BRT não, entra todo mundo já pagou. Então são 9 minutos aqui nesse ponto de ônibus, 8 minutos naquele outro, 6 naquele outro. Então a operação é outra operação, né? A eficiência é outra eficiência. E isso está próximo de acontecer. É claro que gradativamente, né? Nós começamos a operação no horário de pico, depois voltou no entrepico, depois ampliou os horários. Daqui a pouco a gente vai ampliar para até a 1h da madrugada, depois aos finais de semana, e é isso. Cara, sensacional. O projeto do BRT, se for muito parecido com o que é em Curitiba, é espetacular, né, cara? Porque lá em Curitiba é referência, né? É referência pro Brasil, né? Eu acho que eu tive a experiência lá alguns anos atrás. Cara, não atrasa 1 minuto. Você tem no aplicativo, né? Os horários, no horário tá o ônibus lá certinho. Ô Elton, por isso a importância da gente trabalhar cada vez mais a questão educativa, porque muitas vezes a pessoa tá de carro e fica incomodado com o ônibus que tá andando na faixa exclusiva. Ele tem prioridade. O carro tem uma pessoa, 2, 3, 4. O ônibus tem 60, 80. Sim. Né? Então, aquelas indústrias, muitas empresas
de tecnologia, as próprias empresas de prestação de serviço, muitos trabalhadores que ali estão só chegam por causa daquela faixa exclusiva, só chega lá às 6 horas da manhã por causa da faixa exclusiva, às 7 da manhã por causa da faixa exclusiva. Então é importante a sociedade também saber que ali é um transporte que precisa de prioridade porque transporta a massa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E você comentou agora há pouco sobre a educação, né, entre aspas, dos motoristas e às vezes dar preferência para os ônibus e tudo mais. Existe algum programa de conscientização da INDEC para os motoristas ou algo do tipo? Na verdade, nós fazemos o trabalho, a questão da educação de trânsito, né, de forma geral. Nós fazemos aí campanhas educativas. Nós temos várias campanhas que foram feitas aí desde a gestão do governo Dário Saad, né? E com relação à questão da faixa exclusiva, nós fazemos campanhas pontuais, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma faixa exclusiva como nós fizemos na Júlio de Mesquita. Uhum. São campanhas pontuais naquela região, mostrando a importância, mas eu tenho pedido que as pessoas tenham paciência, mas é aquela coisa, muita gente nem vê, nem vai respeitar, Exato. Nem acha que está certo, mas é aquela coisa da gente não desistir de passar a informação, de dizer a importância que tem uma faixa exclusiva na operação do transporte público, né? Recentemente, por exemplo, eu dei uma entrevista e fui me perguntado por que não tem semáforo dentro do terminal de ônibus para travessia de pedestre. Gente, porque vai estrangular a operação do transporte. Então, existem os ônibus, é só você saber que tem ônibus ou não tem ônibus. Se não tem ônibus, você faz a travessia. Se tem, você fica atento. Então, você colocar um semáforo dentro de um terminal, né, de um espaço onde tem 10, 20, 30 ônibus ao mesmo tempo, vai dificultar a operação. Você não ter faixa exclusiva vai dificultar a operação. Por isso que eu falo, o dado é tão absurdo que eu vou falar, e eu gosto muito de dados, né? Nós temos em Campinas 1.500 quilômetros onde o ônibus anda. Se você desconsiderar o BRT, nós temos 20 quilômetros de faixa exclusiva. Caramba. É nada. Então você vai fazer 1 quilômetro, a sociedade já... Ah, mas tirou uma faixa de rolamento de carro. 20, gente. Então, 1.500, 10% é 150. Uhum. 1% são 15 quilômetros. 1%. Então, é um processo. Uhum. Então, vamos fazer... Com o BRT, são mais 40, então vai para 60. Vamos ampliar. Fizemos na General Osório. Queremos fazer em outras avenidas principais. Então, são locais, Moraes Salles, um exemplo, entendeu? Que é num trecho, já para, né? A questão da faixa exclusiva não chega na Anchieta ali já para frente, não é. Então, assim, é uma série de coisas que eu quero mostrar que isso tudo influencia na operação do transporte. Porque se quebrar um carro, para tudo e para a operação. Nós fizemos isso é um dado interessante que eu gostaria de falar. Nós fizemos aquela simulação, não sei se vocês souberam, de um acidente na John Boy, na frente do Shopping Parque das Bandeiras. O trânsito parou na Anguera, na simulação. Inclusive com a participação do helicóptero Águia. O que foi essa simulação? Um acidente. Um acidente que está acontecendo agora, um acidente. Vai acontecer um outro daqui a pouco. Para as pessoas entenderem, a sociedade entender o que causa um acidente. O que causa uma pessoa olhar no celular na hora que está dirigindo. Uma pessoa avançar o semáforo. Ela causa aquilo ali. Além de causar, em primeiro lugar, risco de morte, ela vai causar um trânsito caótico e vai atrapalhar a operação do transporte. Que muitas vezes a ônibus atrasou porque tiveram os acidentes. Um semáforo quebrou, mas vamos falar de acidente. Um acidente, ele trava. Então, se atrasou um, vai atrasar o próximo, atrapalha toda a operação, porque nós não temos as faixas exclusivas. Curitiba tem muitas faixas exclusivas de ônibus. Como vocês disseram, foi totalmente planejada, né, a cidade. Acho que Campinas avançou bastante, tem muita coisa para se fazer ainda,
Mas nós estamos no caminho aí, o importante é não parar. Com certeza. Já começamos a falar de algumas coisas aqui, o BRT, né? O Vinícius, quais são as inovações aí, as novidades que já estão aí sendo trazidas para nossa cidade aí? Lógico que você já está, como presidente da INDEC, está encabeçando aí, sendo o responsável por fazer com que isso aconteça hoje na nossa cidade. Eu acho que eu poderia falar um pouquinho do Zona Azul, né? Que quando nós chegamos era no papel, nós transformamos em digital em pouco tempo. Tinha aqui na banquinha, né? Achar que não existe mais banquinha, era difícil de achar. Hoje já está de forma digital, então acho que isso foi um grande avanço, essa questão do Zona Azul. Temos também aí a questão, uma parceria recente que eu estou me lembrando aqui da Waze for Cities, né? Que é a INDEC colocar informações no aplicativo Waze. Em tempo real, né? Em tempo real. Acompanhar. Porque muitas vezes o usuário, então, são vários usuários que precisam colocar a informação. Sim. E quando a INDEC fez essa parceria, basta a INDEC colocar a informação que isso entra automaticamente no aplicativo. Então, vai ter uma corrida no final de semana... você consegue ali já avisar as pessoas que utilizam o Waze, é claro, a saber que aquele trajeto vai estar bloqueado, vai ter uma obra da Sanasa, a gente já informa com antecedência. Então, para muita gente pode não fazer sentido uma simples parceria como essa, mas você imagina que às 9 da manhã você vê um acidente, você registra no Waze, às 9h01 vai passar outra pessoa lá e vai registrar, 9h02 vai registrar, 9h03, 9h04. Só vai entrar no Waze essa informação quando tiver 50 pessoas informando aquele acidente. Quando a INDEC avisa, é às 9 horas. Então, quem está lá 9h01 já vai saber que ali está um tráfego lento, que precisa desviar o trajeto. Sem a INDEC, sem essa parceria, você ia ficar no trânsito, só ia saber às 9h20. Então... É um ganho tão importante, uma corrida no final de semana, uma obra, um desvio, né? Então, acho que essa parceria foi de extrema importância e relevância. Ô Vinícius, só te interrompendo, mas só para concluir com esse raciocínio do Waze, tem algum canal de comunicação que eu tô passando na rodovia, ou numa rua, numa avenida, vi um acidente, eu consigo comunicar a INDEC que aquele acidente acabou de acontecer? De eu mandar um Telegram, um WhatsApp? Você consegue hoje ligar via telefone, ligar no 118. Agora, uma outra ferramenta, né, que eu quando entrei na INDEC, eu não vou me esquecer disso, né, que logo no mês de abril recebi um vídeo de uma usuária do transporte público, não sei como ela descobriu o meu número, e ela me mandou um vídeo de água. Tava chovendo, tava entrando água dentro do ônibus. E eu achei aquilo uma coisa, né, inadmissível, né? Eu sempre cobro que as pessoas que trabalham comigo, Elton e Anderson, se coloquem no lugar do outro. Sempre. Se coloca no lugar do usuário, se coloca no lugar de quem está no carro, se coloca no lugar do motociclista, se coloca no lugar do motorista de ônibus, que dirige 12, 13, 14 horas por dia. Então é se colocar no lugar do outro. E quando eu vi aquele vídeo, eu disponibilizei meu WhatsApp, meu pessoal, esse número tá até hoje lá. Quem entrar no meu Instagram aí e no Facebook vai ver meu número lá, vai estar lá meu número. Esse número desse celular aqui tá aí tá até hoje disponível. E por que eu fiz isso? Porque se não conseguia chegar de forma acessível na instituição que eu estava trabalhando, vai chegar até mim. Porque eu quero resolver, eu preciso resolver, pode demorar, mas eu preciso resolver. Então, naquela ocasião, eu cobrei, né, de alguma forma que a gente pudesse ter um WhatsApp, né? Porque você vai para as empresas privadas, a grande maioria dos sites que você entra hoje para fazer uma compra, para fazer qualquer coisa, o seu site, por exemplo, vocês estão falando aqui, tem WhatsApp. Sim. Então, bom, se eles têm, quer dizer que a gente pode ter. Então, nós fizemos uma parceria com a IMA. Já tínhamos uma parceria no canal de atendimento 118, mas eu falei, essa nova parceria tem que ter o WhatsApp, senão comigo não vai funcionar. Então, fizemos o chatbot,
no primeiro momento, que era um homenzinho ali na tela do site da Indec, que você tinha Um atendimento online, de forma legal. instantânea. Legal. Já tinha ali a questão do pátio, né? É claro que ninguém gosta de ter o carro guinchado, ninguém gosta. Mas muita gente para onde não pode parar, e aí o agente só faz o que diz o CTB, não é o que ele diz. CTB que diz onde pode e não pode parar. E ali eu tô dando só esse exemplo, que antes, para você retirar um carro no pátio, levava-se 2, 3 dias. Depois que a gente fez o chatbot nós já conseguimos diminuir para 3 horas. Uau, Então, porque a gente criou o pátio online, de forma online, já enviava as guias, já enviava tudo, a pessoa já pagava, só vai buscar o carro. E essa agilidade é benefício pro usuário, né? Para o usuário. Reduzimos os valores isso é um dado também importante, né? Enquanto muitos aumentam, nós conseguimos reduzir os valores de guincho e valores de estadia no pátio de Campinas. Isso também foi uma coisa que aconteceu, mas enfim. E aí, depois do chatbot, nós conseguimos, de forma aí fiquei muito feliz, né? Lançar o WhatsApp da Indec. Que legal. 37312910. Eu já decorei, já tá valendo. Vou deixar na tela aqui embaixo. Tá funcionando. Aí você, aqui da cidade de Campinas, que quer tirar a dúvida do transporte público, quer tirar qualquer dúvida com relação ao PAI Serviço, que é o Programa de Acessibilidade Inclusiva para quem tem mobilidade reduzida. Tem também a questão do pátio, tem também a questão de multa. Tá lá, 24 horas por dia o WhatsApp. E o mais legal, que é o 37312910, o mais legal é que ele não é apenas uma ferramenta artificial. Ele, se você não conseguir ser atendido a forma que você esperava, né? Se você não tiver a resposta que você gostaria, você vai ter uma transferência do atendimento para uma pessoa. Então ele é humanizado, né? Um WhatsApp humanizado. E acho que isso facilita muito, porque muitas vezes o site, você tem que ter internet para entrar num site. O WhatsApp, a grande maioria das operadoras disponibiliza de forma gratuita o acesso ao WhatsApp. Exato. Então, dificilmente alguém não tem um WhatsApp, alguém não sabe mexer no WhatsApp. Sim. Então, é a acessibilidade cada vez... Cara, sensacional. É uma coisa surreal do que eu fiquei feliz. Agora tem que funcionar. Não adianta ter o número e não funcionar. Então, às vezes, até eu faço uns testes. Às vezes. Eu vou também fazer. Eu adoro. Cara, eu sou apaixonado pela tecnologia. Eu acho que se a gente souber utilizar a tecnologia ao favor da sociedade, do nosso dia a dia, aí, das relações, cara, tudo vai favorecer ainda pro ganho para tudo, né? Tudo sempre vai favorecer, né? Muito bom, muito bom. Vinícius, no episódio passado a gente conversou com o Paulo Campana e ele falou bastante sobre o Monitora Campinas. Existe alguma integração do Monitora com a Indec para justamente que você citou esse exemplo dos acidentes, às vezes a Guarda Municipal avisar a Indec? Existe algo nesse sentido? Nós temos dois projetos caminhando para o terceiro, 2 projetos importantes a hoje. Um é o Bela, muita gente não conhece, é o botão de emergência na luta contra o assédio dentro do transporte público. Então hoje se você tiver o aplicativo da Indec, aqui no canto direito você tem um botão chamado Bela. Então se você estiver dentro do ônibus e sofrer um assédio, você digita o número da linha, tá aqui, ó. Já vai aparecer provavelmente a linha que você está usando para facilitar, para não chamar a atenção do possível assediador. Isso automaticamente é enviado a Sincamp, que é do Paulo Campana, que esteve aqui. É dele não, desculpa, né? Ele é diretor da Sincamp, da Secretaria de Segurança Pública. E automaticamente é enviado isso para a Sincamp encaminha para a guarda de forma instantânea. E a Guarda Municipal vai parar o ônibus. Legal. Então isso é uma ferramenta que já existe. Foi a Indec que desenvolveu. A equipe técnica da Indec, né? Uma equipe muito proativa com relação à tecnologia também. E se você, nesse momento, não quiser fazer aquele registro, e você descer do ônibus, porque muitas vezes você vai estar ali e não sabe como agir naquela situação,
você desce do ônibus e tem um registro de assédio, denúncia de assédio, que é um outro botão, que ao descer do veículo você consegue também fazer esse registro, que vai ser encaminhado diretamente a Sincamp. Um outro avanço, né, que ocorreu ontem, né, na verdade, a operação Placa Escura, que é a operação que tem aí surtido um efeito positivo de fiscalização, né, as pessoas que são infratoras, né, com relação a colocar a mão na placa. Então, essa é uma parceria também com a Sincamp, né, muita gente não sabe, mas os equipamentos de fiscalização, os radares, né, que é um assunto muito delicado, eu não tenho receio nenhum de falar sobre isso, porque dados são dados, né, 90% da sociedade não leva multa na cidade de Campinas. Apenas 5% leva de 2 para mais. E 5% levou uma em 2022. Então, de 950 mil veículos, que é a frota da cidade, 800 mil não levou nenhuma multa. É um dado assustador, porque todo mundo acha que é o contrário. Né? Então, muita gente respeita as normas, muita gente não leva multa, não, autuação. Então, esse é um dado interessante. E essa parceria, né, como eu estava dizendo, os equipamentos, eles não registram só quem comete infração. Tudo que passa ali, ele tira foto. Tudo. Então, quem põe a mão na placa, também tira foto. Tira foto. E aí a gente fez essa parceria com a Guarda, então de forma instantânea, né, nós estamos, ontem foi a segunda operação, na primeira acho que tivemos 62 motos apreendidas, salvo engano, não vou não vou ter certeza do número. Então essa também é uma parceria. E a outra parceria que vem sendo desenvolvida é de forma instantânea você conseguir colocar eventualmente a placa de algum veículo que foi furtado nesse sistema e ele vai saber onde você passou de forma instantânea. Então, às vezes tem um sequestro, a gente vai conseguir utilizar os equipamentos, né, de fiscalização em parceria com a Sincamp também. Então, resumidamente, tecnologia. Sim, sim. Né? Ô Vinícius, pensando na questão das motos também, aí a gente vê que basicamente muito dos acidentes que ocorrem é pela irregularidade na forma como os motociclistas, né, dirigem aí nas nossas ruas, né? Existe algum projeto de ter uma faixa exclusiva para motos, de evitar os corredores? Porque, cara, eu acho que eu quase já me envolvi em vários acidentes, porque às vezes você está trocando de faixa, você está dando seta e mesmo assim aparece um motoqueiro do além, cara, ou um motoboy do além, né? E a hora que você vê, você está em cima dele, você volta o carro, né? E o corredor, às vezes, eu não sei se isso é permitido, mas é muito usual, né? Acho que eu não sei se em qual cidade existe uma não permissão de usar o corredor, né? Mas existe um projeto, algo que estabelece uma via específica para que o motoqueiro utilize? Elton, nós estamos estudando, né? Existem alguns vereadores também que fizeram alguns pedidos. E São Paulo também aplicou lá na 23 de maio, colocou a faixa azul. E nós estamos estudando essa viabilidade aqui, né? Fazer um teste inicial, por exemplo, ali na Norte Sul, seria um teste em que a gente entende que tem espaço suficiente para isso. O prefeito tem pedido para que a gente avalie essa questão. E temos feito campanhas também, né, de focado nos motociclistas, né? Fizemos o 3R, que é o Respeite, Repense e Reduza. Mas é um trabalho que não pode parar, né? Eu falo que de 2000, muita gente não sabe, embora o número de mortes na nossa cidade, no âmbito, nas rodovias estaduais e municipais, foram de 151 mortes em 2021 e 152 em 2022, desculpa, 151 em 22, em 21 e 151 em 22 também, o mesmo número em ambos os anos. No trecho municipal houve uma redução das mortes, de 2 mortes, e houve um aumento no trecho estadual, nas rodovias, de 2 mortes. Por isso que o índice, embora seja o mesmo, houve uma redução no municipal. E a redução foi nos condutores de veículo, né? Nós tivemos uma redução dos motoristas também,
nos motociclistas, redução, e tivemos um aumento drástico, redução também nos ciclistas, e um aumento drástico com os pedestres. Então, estamos focando bastante com relação aos pedestres, né, que são os mais vulneráveis hoje no sistema viário. Mas é importante que a gente avance com relação a esses projetos de faixa exclusiva para moto, pelo menos para saber se ele dá resultado ou não. Uhum. E a sociedade também, né? Como eu disse para você que eu gosto de me colocar no lugar do outro, tem muita gente que quando vê o motociclista, às vezes fala, nossa, olha que irresponsável, subiu no canteiro, passou no vermelho. E à noite, quando você pede uma comida por um aplicativo, se atrasar um minuto, não estou falando nem de 10 minutos, de 8, já vai ligar e vai, cadê minha comida? Reclamar, né? E assim, ele tem que entregar. Muitas vezes o trajeto é 15, o cara fala, ó, você tem 8 minutos para entregar. 6, entrega. E a pessoa querendo sobreviver, trabalhar, né? Alguns aplicativos não tem nem nenhuma vinculação com os motociclistas, enfim. Então é se colocar também no lugar dessa pessoa, que claro que eu não estou aqui defendendo, mas é a gente ter paciência também, né? Muitas vezes por causa de 1, 2, 3 minutos, muita gente vai perder a vida, né? Então acho que a gente precisa também se conscientizar e trabalhar juntos aí com a sociedade, né, para que a gente possa diminuir esses acidentes aí, melhorar a qualidade de todos, né? Como eu disse, a gente fez uma simulação recentemente entre motoristas de transporte público e ciclistas. Então você imagina, o motorista de ônibus desceu do ônibus, ficou numa bicicleta, eu vi, e o motorista e o ciclista foi para dentro do ônibus, se colocar no lugar do motorista, que não vê, né, tem um ponto cego, e o ciclista e o motorista de ônibus no lugar do ciclista, ter a sensação de quando ele passa colando na bicicleta. E aí ele falou, gente, você vê a cara das pessoas, Então é isso, gente, é o que acontece todos os dias, a todo momento, né? Por isso que eu falo que essas simulações de se colocar no lugar do outro são importantes, porque pode ser, Elton e Anderson, que a gente não mude todos, né? É muito difícil a pessoa mudar, mas que se a gente mudar um só, né? Se a gente transformar esse um vai transformar outro. Então é uma questão de ir passando aí um pouquinho dessas mudanças, desse conhecimento para que a gente possa reduzir as mortes a zero aqui na cidade. Muito bom. Até para quem está em casa entender, como que é feito o processo para se fazer uma ciclovia em Campinas? É só o morador ir lá e pedir, aqui seria interessante ter uma, ou precisa ter uma análise do local? Anderson, na verdade, existem vários meios, né? A sociedade pode se organizar, nós temos também um plano cicloviário, é importante dizer isso, ainda é que existe um plano cicloviário. É um sistema já, né? É um projeto já delimitando aonde nós temos que fazer. Claro que em determinado momento pode ser que a gente chegue lá e veja que não é possível, e aí você não vai fazer. E é cada vez mais ir tentando mostrar para a sociedade a importância desses trajetos, porque nós eu tive com o prefeito em Buenos Aires para conhecer lá vários projetos, mas um projeto que chamou atenção, Buenos Aires acho que chegou agora, eles falaram que iam chegar a 300 quilômetros, nós estamos próximos de chegar a 100, chegaram a 300 quilômetros e começou essa questão das ciclovias em 2009. Uhum. E hoje 30% da sociedade, 10 anos depois, vamos dizer 10, 12 anos depois, 30% da sociedade lá utiliza a bicicleta. 30%. E hoje muita gente fala, nossa, mas fez uma ciclovia ali na José Bonifácio, ninguém anda. Mas pode ser que não ande agora. Uhum. Mas pode ser que no futuro ande e ela tem uma opção. Ela vai andar com segurança. Exato. Então, você vai dando condições de um novo meio de transporte, né,
sustentável. E o principal desafio, interligar essas ciclovias, né? Sim. Assim como nós fizemos ali na escola de cadetes, que nós conseguimos de alguma forma interligar lá na Teodureto, Sim. que ligou lá nos Amarais, que a gente quer ligar lá na Ladino Selmi. A Nova Europa, Baden Powell com Parque Prado, né? Ficou Exato, então assim, é esse tipo, não é, porque agora a gente tem entregou foi a primeira ciclovia no BRT, né, que ele entra no corredor principal do BRT ali no satélite Íris, emblemática, né, porque é um pedido muito antigo, né, dos ciclistas que gostariam de ter ciclovia no corredor, e uma coisa é você fazer uma ciclovia do zero, projeto não tem nada, vamos fazer o BRT, já põe a ciclovia aqui, não colocaram. Outra coisa é você fazer depois que está tudo pronto. Então ficou mais difícil, mas possível. É possível fazer, tanto que a gente já começou o trabalho. Já tem mais algumas ciclovias em andamento. Um dado importante que eu gosto de dizer, em 31 anos, né, de 1989 a 2020, 67 quilômetros aqui em Campinas. Nós, em 4 anos, se tudo caminhar conforme está caminhando, nós vamos chegar a 80. Caramba, legal. Então, em 4 anos, nós vamos fazer 80 quilômetros, né? Tem muita coisa para se fazer, trabalhar, publicação de licitação, tem acontecido isso, mas eu só estou mostrando que é possível fazer. Sim. Enfrentar os desafios, né? Mostrar para a sociedade a importância disso. É claro que tem alguns trechos que você pode até fazer e falar, ó, não deu certo, vamos tirar. Nós também erramos, né? Nós somos seres humanos. Como eu sempre falo, nós fizemos uma alteração lá nas Hortênsias e eu fui lá pessoalmente, levei tanta porrada, 50 moradores, mas assim, nossa, mas pancada atrás de pancada. E aí eu falei, gente, nós vamos rever, fazer uma contagem, apresentar se errou, vai mudar, vai alterar. E aí nós conseguimos fazer essa contagem, voltamos lá, ó, isso aqui a gente vai fazer uma pequena alteração, não vai precisar refazer. Vinícius, era isso que a gente queria, né? Ser ouvido e se é sim ou não, né? E é isso, eu falo, a sociedade não sabe a força que tem, basta se organizar com respeito. Exato. E a gente trabalhar juntos. Então as ciclovias aí, quem tiver algumas ideias também pode nos passar, nós estamos com vários projetos em andamento. E o bacana é um testemunho até, né? Eu nasci ali na Nova Europa. Então eu acompanhei ali o bairro se desenvolvendo, né? A Baden Powell ali se transformando de uma rua, de uma avenida simples, cheia de residências, para uma avenida de comércios. E a chegada da ciclovia para a Nova Europa mudou toda a energia do bairro ali, né? Hoje é um bairro mais festivo, né? Então as pessoas conseguem sair para passear. A integração, né? Do bairro, né? E, lógico, a ciclovia favoreceu até os trabalhos da INDEC de colocar semáforos, né? Hoje tem semáforos na avenida, né? Tem redutores de velocidade. Cara, tudo isso alguns anos atrás não era imaginável, né? Então, parabéns ao trabalho que vocês conseguiram fazer lá. Exatamente isso. Você vê que é tudo uma questão de tempo, né? Sim. Quem imaginava, tinha aqueles linhões lá, sim, né? Sim. Uma coisa surreal. Hoje aquilo lá é lotado, né? Aos finais de semana e à noite também, durante a semana. Final do dia, o pessoal andando. Andando, famílias com o cachorro, enfim. O Pirmínio, nosso querido Pirmínio, não sai de lá, né, Pirmínio? Você tá sempre lá com o pessoal, tá, né? Vinícius, ali atrás você comentou sobre sustentabilidade. Existe algum projeto para a gente começar a ter ônibus elétrico em Campinas? Já tem alguma coisa nesse sentido? Bom, Anderson, nós temos sim. Esse eu falo que é um dos maiores desafios de qualquer município. Entrando nesse assunto agora que é de extrema importância, a licitação do transporte público, né? Eu falo que é uma construção. Em 2018, o último edital, eu não estava lá, mas tiveram 90 apontamentos do Ministério Público. Nesse último edital nosso, de dezembro de 22, nós não tivemos nenhum apontamento do Ministério Público, nenhum único apontamento. Tivemos alguns questionamentos por algumas empresas no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, de 50 pedidos, acatou 14 e nós fizemos a alteração dos 14 e republicamos o edital
no dia do aniversário da cidade, inclusive no dia 14 de julho de 2023, com data prevista de abertura de envelopes no dia 20 de setembro. E lá nós temos lá mais de 250 carros, né, de 1.000 aproximadamente, 250 carros de veículos elétricos, né? Então é um grande avanço, né? Nós temos aí muita gente falando de carro elétrico, de ônibus elétrico, desculpa, mas pouca gente fazendo, né? Nós publicamos um edital viável, né, que já passou aí pelo todos os entes aí que poderiam ter passado. É claro que a gente agora é só ter esperança, torcer para que dê tudo certo, mas nós temos aí já um edital sólido, né, com mais de 250 veículos elétricos previstos. É tudo num ano? Não, nós fizemos de forma escalonada, né, porque hoje ainda o ônibus elétrico no mundo, o lugar mais caro é no Brasil, né? Ele ainda não é algo a ser aprofundada a questão, então por isso fizemos de forma escalonada, né, para não ter nenhum tipo de problema. Em 5 anos, então é aproximadamente aí 50 carros por ano. E esse edital foi publicado, já está disponível aí, e a gente espera que dê certo, porque mais de 70% da poluição vem do transporte público. Sem dúvida, sem dúvida. Vinícius, uma questão importante que a gente tinha aqui na nossa pauta, a questão do semáforo sonoro. Como que é esse projeto? Você pode... Esse semáforo sonoro foi desenvolvido por pessoas lá da área semafórica da INDEC também. Na verdade é algo que não existe hoje no Brasil. Foi desenvolvido pela INDEC. Nós já temos mais de 20 instalados aqui na cidade de Campinas, em alguns locais. Já em funcionamento. Já em funcionamento, ali na Glicério e mais outros locais que depois eu posso passar o endereço para vocês. E funciona da seguinte forma: o deficiente visual recebe um tag, e ele, ao se aproximar do semáforo, ele já vai ouvir um som. Que legal. E conforme ele vai fechar o semáforo para o carro, o som aumenta. Conforme vai diminuindo o som, ele vai fazendo a travessia. Acabou o som, o semáforo vai abrir. Qual que é a grande diferença? Hoje existem semáforos que é com botoeira. E as pessoas quebram. Então não dura um dia. Então com esse tag não tem como quebrar, fica no bolso da pessoa, né? Nós fizemos uma parceria com o Instituto dos Cegos, eles que fizeram os cadastros das pessoas. Na semana que vem, eu acredito que São Carlos fez a cidade de São Carlos fez uma solicitação para que a gente pudesse instalar um dispositivo lá como teste, e nós fizemos isso, né, sem custo nenhum. Acho que é uma parceria que a gente tem que cada vez mais ampliar, né, trocar experiências positivas aí com os municípios, porque vai beneficiar a sociedade. Então, São Carlos já é uma cidade que se interessou e nós já instalamos, se eu não me engano, um dispositivo desse. Sabe uma coisa que eu sinto falta aqui em Campinas, Vinícius? Eu trabalhei numa multinacional durante muitos anos aqui na região de Indaiatuba. E Indaiatuba é uma cidade pequena, né? Ela cruza uma avenida, né? Quem tá ali, quem é de Indaiatuba sabe. Parque Ecológico inteiro, você sai da cidade, né? Mas eu vejo ali uma questão muito legal na questão do trânsito. Todos os semáforos lá é aquele semáforo com temporizador. Eu acho que aquilo tira a nossa ansiedade de querer sair, porque você já fica até contando assim, né, o tempo, sabe? Aqui em Campinas eu não vejo esse tipo de semáforo. Tem alguma dificuldade de ter esse tipo de semáforo? Ô Elton, eu falo que assim, lá em Dracena tinha, se eu não me engano, tem esses semáforos aí, mas são 3, né? 3, 4. Lá acho que são 4 semáforos, se eu não me engano. Ainda a tua deve ter uns 10, 15, que esteja 20, 15. 20. Aqui nós temos 700, né? Nossa. E esse semáforo, salvo engano, é o dobro ou triplo do preço. Então ainda é uma questão, é um custo, né? É o que eu tô falando. Às vezes, por causa do custo e a necessidade de muitos cruzamentos, né? É claro que a gente poderia talvez escolher alguns cruzamentos para se pensar, mas é tudo relacionado a custo, né? Eu acho que é uma questão de você
disse de forma muito positiva, acho que a questão da ansiedade, das pessoas verem, ou muita gente não vai nem esperar, né? É difícil a gente fazer essa correlação, mas assim, realmente o custo é muito superior ao semáforo padrão. Sim, eu digo isso porque funciona, cara. Você perde, você fica até contando ali o tempo deles. Você sabe que ele vai passatempo ali, né? É um passatempo. Mas, Vinícius, só um ponto importante, eu acho que tem muito a ver com a nossa empresa de desenvolvimento de Campinas. Hoje eu passei pelo nosso túnel ali da cidade. Eu sei que aconteceu um evento há pouco tempo, agora aconteceu um acidente ali, né? Teve um atropelamento, né? Cara, eu passo pelo túnel ali e eu percebo que eu acho o túnel aqui de Campinas muito escuro. Eu acho que os LEDs que estão ali instalados não iluminam da qualidade que deveria iluminar. Eu digo isso porque a gente vai sempre para São Paulo e a gente passa por vários túneis para chegar na Paulista, né? Cara, parece que é dia dentro do túnel de São Paulo, né? E eu acho muito escuro. Existe algum projeto ali para a questão da iluminação do túnel? Recentemente a prefeitura, eu acho que fez uma troca ali da iluminação, colocou LED. Agora, vamos melhorar, vamos colocar talvez, até aproveitando aí a sua sugestão, colocar, se for o caso, aquelas taxinhas, né, iluminadas, né, pelo menos ali, eu acho que são locais, nós já melhoramos em muito ali a sinalização, por exemplo, do equipamento de radar que tem ali, muita gente, o túnel Joá Penteado em 2021, se eu não me engano, 2021 foi o radar que mais multou. Foi o campeão, né? Foi o campeão, mas eu bati muito na tecla de que 6 milhões de carros passaram lá, né? Sim. E tivemos lá 30 mil autuações. Então não dá nem 1%. É pouco, né? É pouco. Mas é 1%. Fomos lá, melhoramos a sinalização e vamos melhorar essa questão da iluminação. Vou falar com o secretário de Serviços Públicos e vou também falar com a equipe de sinalização da INDEC para a gente criar algum projeto lá de iluminação no viário, no chão. Show. Muito bom, muito bom. Para a gente entender o que tem por nosso futuro aí até o final da sua gestão, quais são os planos, projetos da INDEC e tudo mais? Olha, nós temos aí o desafio que eu falo, número 1 é o transporte público, eu sempre falo que o foco principal né? É o transporte público, então é o BRT, né? O BRT tem que funcionar, é um anseio da sociedade, já está funcionando, né? Já está funcionando de forma muito positiva, com poucos veículos ainda, mas já está funcionando em período integral, tanto o Campo Grande quanto o Ouro Verde. Agora nós queremos ampliar a operação ainda mais, né? E vamos trabalhar para isso. Eu acho que a questão do desenvolvimento aí dos projetos de ciclovia, eu acho que são muito importantes para a cidade. Melhorar a questão dos semáforos, né? A questão dos semáforos inteligentes, que a gente tem ampliado para melhorar a fluidez viária. Eu acho que isso é um dado muito importante. Que é a onda verde que a gente fala, né? É, a onda verde, né? E ele capta automaticamente a quantidade de veículos em cada faixa, então ele fica mais tempo aberto de um lado, menos tempo de outro em determinados horários. Automaticamente, né? Não precisa de nenhuma pessoa. Isso já tem? Já tem uns 15, 20 lugares com esse equipamento. Andrade Neves é uma dessas. Andrade Neves, eu acho que não, viu? Mas ele é onda verde. É porque ele, você vai, né? Ele é onda verde. É que assim, muitas vezes, Elton, se tem um acidente, a onda verde, ela não vai funcionar porque é automática. Com certeza. Já com o semáforo inteligente, nós mudamos essa questão, né? Então, por exemplo, qualquer acidente, ele vai identificar a quantidade de veículos num cruzamento e no outro. E vai liberar um cruzamento ou outro de forma vai deixar mais tempo aberto num sentido. Eu falo também, acho que a questão da licitação, já falei do transporte, mas da licitação também é uma coisa que a gente espera muito que dê certo, que é muito importante essa questão. E cada vez mais criar alternativas, né, de rotas, né, fazer projetos aí. Eu falo que hoje os bairros, né, nas regiões mais afastadas, nós precisamos melhorar as opções de saída, criar interligação, por exemplo, por cima da rodovia
a Anhanguera, criar passagem entre os bairros para que as pessoas parem de entrar dentro do sistema rodoviário para ir para outro bairro, tirar um pouco desse trânsito que tem em muitos locais, né? As marginais da Santos Dumont é um exemplo, né? Então, criar travessias nesses locais. A própria John Boy é algo a se pensar bastante também, porque vem se desenvolvendo cada vez mais. Nós temos muitos loteamentos saindo lá, então uma interligação entre a John Boy, Ouro Verde, chegando no aeroporto também, eu acho que um futuro é muito importante. E acho que é trabalhar aí realmente com esses planos. Nós temos um plano viário sendo desenvolvido lá na INDEC, que vai mostrar também opções, né? Outros meios de transporte, começar a pensar, mesmo que de forma sonhadora agora, mas em projetos que liguem até a região da Unicamp, algum legal. Tipo de mobilidade sustentável, que ligue a região lá de Barão Geraldo, da Unicamp, Alphaville, Sousas, todas essas regiões, porque nós já fizemos ali, temos os projetos de BRT, própria região do Campo Belo, né, que é uma região de extrema relevância para o município, né, que precisa-se de mais atenção com relação à infraestrutura. O prefeito tem feito bastante coisas lá, por exemplo, os asfaltos, o próprio Ceprocamp que foi inaugurado agora, as escolas, enfim, mas as condições de ligação viária entre os bairros precisa se pensar de forma maior, né, para que a gente possa melhorar aí a qualidade. E melhorando, com certeza, tudo isso que eu falei, melhorando o transporte público, e muita gente vai voltar para o transporte público, a usar o transporte público, sem dúvida, para chegar no seu destino. Eu estive em Floripa alguns anos atrás, né, e lá tem algumas vias, né, tem uma placa dependendo do horário, com fluxo maior de veículo, você pode utilizar o acostamento, né? Ó, de tal a tal hora não existe acostamento, você pode utilizar aqui como uma via normal. E eu passava pela Aquidaban e falava, poxa, mas Aquidaban, cara, poderia fazer o mesmo esquema que eu vi lá em Floripa alguns anos atrás. E aí Campinas resolveu adotar aquela faixa como uma via, como uma via mesmo, né? Não só no horário. Aquilo resolveu muito o problema do transporte ali. E eu acho que existem outras possibilidades aqui em outras vias em Campinas. Né? Nós temos feito muitas obras de geometria, né? A INDEC não fazia obra de geometria, nós temos feito, que é isso aí. Às vezes você pegar uma faixa que não está sendo usada, ou mesmo repintar um espaço que tem 2 faixas, virar 3, né? Faz com que as pessoas às vezes até reduzam um pouco a velocidade, andam numa faixa mais estreita, mas você melhora a fluidez viária. Então, assim, essas pequenas ações ali, como no Bosque nós fizemos, que transformou em 3 faixas, né? Um lugar que era 2 faixas, foi só fazer uma pequena obra na própria Prestes Maia, na saída do município, que nós criamos uma baia de ônibus gigante, também para tirar o ônibus ali que ficava parado na 3ª faixa, então a 3ª faixa ficou livre. Então, são esses desafios que a gente tem feito, utilizar a tecnologia para fazer estudo de tráfego, como o aplicativo Waze agora. Isso vai nos possibilitar fazer tudo isso. E é isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Parabéns. Cara, parabéns pelo trabalho à frente da INDEC. Eu acho que você tem conseguido aí cumprir com a sua missão. E continue à frente aí, trazendo mais mobilidade, mais tecnologia. Nós somos apaixonados por isso e, cara, por isso que fizemos muita questão de tê-lo aqui no nosso podcast. Olha, eu que agradeço, Elton, a você aí, o carinho, né, a atenção de vocês, o programa um ambiente muito gostoso aqui. Agradecer também ao Anderson aí, a simpatia de vocês, e eu estou à disposição, gente, seja para levar paulada ou não. Não. Já passou por aqui o Walter Greve e falou, poxa, o Vinícius, vai ser muito legal o papo com ele lá, o Paulo Campana, né, o Alexandra Caprioli, né, então, Alexandra, uma grande amiga. Ela também falou, poxa, então que bacana que vocês vão estar com ele lá, então agradecemos pela sua vinda, e se você quiser deixar um recado aí para
o campineiro, para a população de Campinas, fique à vontade. Olha, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer e dizer que a gente está à disposição aí da sociedade. Vocês que têm algumas ideias aí, sugestões, podem nos mandar, pode usar o WhatsApp, pode usar o canal 118, pode usar meu celular, pode usar o e-mail da INDEC, nós estamos à disposição. O prefeito é uma pessoa totalmente acessível, que vem fazendo um trabalho gigantesco aí para tentar melhorar a qualidade de vida aqui na cidade de Campinas. E é isso. Tragam ideias, sugestões, que a gente vai dar a solução para vocês. Isso aí. Perfeito. Vinícius já vai com a cartinha do nosso convite para o prefeito estar conosco aqui, né? Então, quem sabe a gente consiga trazê-lo aqui também. E agradeço novamente pela sua vinda. Muito obrigado. Obrigado você, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Esse foi mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube e Spotify. Nos sigam na rede social, deixar na descrição aqui embaixo, tudo bonitinho. Colocar a rede social do Vinícius também. É isso aí. Fechou? Fechou. É isso, até mais. Valeu. Até o próximo.